Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias ali no livro de Josué, capítulo 15, onde nós vamos continuar a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé, onde nós vamos conhecer um pouco mais do nosso Deus. E cada capítulo que a gente lê, cada capítulo que a gente medita, a gente se apaixona ainda mais pelo nosso Salvador, na verdade, por esse Deus que é incomparavelmente grande, forte, poderoso e totalmente confiável e amável. Vem comigo, queridos, capítulo 15 do livro de Josué. A sorte das tribos dos filhos de Judá, segundo sua família, clã por clã, caiu em direção às terras do sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Seus limites ao sul começavam na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado ou Morto, passava pelo sul de Malé, subida dos escorpiões, pelo sul de Malé Acrabim, subida dos escorpiões, né? Prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Berneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia um contorno de volta em direção a Carca. Dali seguia até Asmon e desembocava no ribeiro do Egito para terminar no mar. Essas, portanto, serão as vossas fronteiras do sul. Ao oriente, a fronteira era o Mar Salgado até a foz do Jordão. Os limites do lado norte partiam da Baía à Foz do Jordão. A fronteira subia a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Ruben, Boan, filho de Ruben, até a pedra de Boan, filho de Ruben. A demarcação subia então do vale de Acor, que significa desgraça, até Debir e retornava para o norte na direção de Gilgal, que se situa de frente da subida de Adumim ao sul do riacho. Passava pelas águas de em Shemesh e as suas saídas alcançavam em Rogel. Daqui ela subia o vale de Ben-Himom, que vem do sul, nas encostas da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, ao lado do norte do vale dos Refaíns, dos gigantes. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas do Neftoa e prosseguia às cidades do Monte Efron para voltar-se em direção a Baalá, até que é Kiriat Jearim. De Baalá, a fronteira dava uma volta em direção a oeste até o Monte Seir, prosseguindo pela encosta norte do Monte Jearlim, ou como é conhecido, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Shemesh e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom e prosseguia até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando seus limites no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental era formada pelo contorno do litoral do grande mar, o Mediterrâneo. Eram, pois, esses limites que demarcavam as terras dos filhos de Judá por todos os lados, em conformidade com os seus clãs. De acordo com as orientações dadas pelo Senhor, Josué entregou a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, também conhecida como Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou dessas terras os 13 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. De lá, marchou contra os habitantes de Debir
que antes era chamada de Kiriat Sefer, cidade dos livros. Foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Kiriat Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otiniel ben Kenaz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade, e Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, seu pai lhe indagou: que desejais, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinasse à terra seca do Negueb, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. E essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo seus clãs. As cidades que se situavam no extremo sul da tribo de Judá, do Negueb, da direção da fronteira do Edom, eram Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itná, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Esrom, que é conhecida como Azor, Amã, Semã, Moladá, Azar-Gadá, Esmon, Bet-Pelet, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziglag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon, e ao todo 29 cidades com suas aldeias vizinhas. As cidades que ficam em Zefilá, nas planícies, foram Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, em Ganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulon, Zocô, Azecá, Saraim, Aditaim, Gederá e Gederoitaim. Ao todo, 14 cidades e suas aldeias vizinhas: Zenã, Adassa, Migdal, Cade, Dileã, Bispá, Jocteel, Lax, Boscade, Eglon, Cabon, Hamas, Kitlis, Gederode, Bet-Dagon, Naamá e Maquedã. Ao todo, 16 cidades em suas aldeias vizinhas: Libna, Éter, Assã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maresa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Ecrom com suas vilas e seus povoados vizinhos, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas cercanias de Asdod com as suas aldeias. Asdod com suas vilas e aldeias vizinhas, e Gaza também com todos os seus vilarejos e povoados, até as torrentes, o ribeiro do gigante do Egito, sendo o grande mar a sua fronteira final. Na região montanhosa receberam as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriad, Saná, conhecida em nossos dias como Debir, Anab, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Giló. Ao todo são 11 cidades com suas aldeias vizinhas. As famílias de Judá também receberam Arabe, Duma, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Unta, Kiriat Arba, conhecida em nossos dias como Hebron e Zior. Ao todo são 9 cidades com as suas aldeias vizinhas. Receberam também Maom, Carmelo, Zif, Juta, Jezreel, Jogdeão, Zanoã, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo são 10 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Yalcon. Ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. Mais Kiriat-Baal, que hoje é conhecida como Kiriat-Jearim e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados vizinhos. No deserto receberam Bet-Arabá, Midim, Secaca,
Nibissã, cidade do Sal e Engedi. Ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. Contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que haviam habitado em Jerusalém, e por isso ainda em nossos dias vivem os jebuseus ali com o povo de Judá. Queridos, meus amados irmãos, todos os povos da terra que não conhecem o Deus verdadeiro ou não se entregaram a Ele depois de conhecê-lo, são considerados pagãos. Por mais profano que o ser humano possa ser, ele ainda pode experimentar a verdadeira e completa conversão. E a partir daí ele pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para o seu povo. A exemplo de Caleb, que apesar de não ser israelita, representou a tribo de Judá, por meio dessa tribo viria o Salvador. E lá em Mateus, no 1º capítulo, também dá o exemplo de Raabe, né, que se casou com Salmão, que era descendente de Judá por meio de Pérez, Esrom e Rão, o ancestral de Davi, né? Caleb e Raabe, eles eram estrangeiros convertidos e eles passaram a fazer parte da tribo mais importante de Israel. Quando Caleb se preocupou com um bom casamento para sua filha Axa, ele quis que ela tivesse a sua mesma ousadia frente aos desafios da vida. E foi por isso que aqui no versículo 15, ele diz que ele daria sua filha Axa, né, por esposa ao homem que atacasse e conquistasse Kiriat Sefer. E quem se prontificou, conquistou e casou com a filha dele foi o seu irmão e sobrinho, o Otoniel. E aqui dos versículos 16 até o 20, a gente vai ver que Axa seguiu o exemplo do pai, né? Ela era zelosa pelas promessas de Deus. E Caleb honrou o interesse da filha. Ele deu as fontes superiores e as inferiores para ela. Lá no capítulo 3 do livro de Juízes, nós vamos chegar lá daqui a pouco, conta que Otoniel ele mostrou a sua coragem quando ele derrotou Cusã Risataim, que era rei da Mesopotâmia, da Mesopotâmia, né? Que ele havia oprimido os israelitas ao longo de 8 anos. E a sua vitória proporcionou 40 anos de paz a seus pais. Por 40 anos o país teve paz e ele se tornou o primeiro dos juízes do povo de Deus. Josué prova na prática que Deus não faz acepção de pessoas. E esse livro mostra que a terra prometida, as tribos e os clãs tinham limites geográficos muito bem especificados. Mas a salvação otorgada por Deus não tem limite. E ela está totalmente disponível para quem quiser. Eu disse para quem quiser. As portas dos reinos do nosso Pai, elas estão abertas, completamente abertas para quem quiser fazer parte do povo de Deus. É por isso que nós precisamos, né, enviar
compartilhar o convite. Cada capítulo da Sagrada Escritura é um convite que a gente entrega para cada pessoa, amigo, familiar, mostrando que as portas do reino do nosso Deus estão completamente abertas para quem quiser. Todos podem participar de todos os privilégios que Deus concede para o seu povo. Todos. Que coisa maravilhosa, né? A essência da estratégia de Deus não era conquistar territórios geográficos. O objetivo de Deus era que, através do território, ele tivesse um povo exemplar em comportamento que conquistasse o mundo para o seu plano de salvação. A Igreja de Deus é o conjunto de cristãos espalhados pelo mundo todo. O papel da Igreja é convidar toda a humanidade para fazer parte da família de Deus, ensinando os filhos de Deus que vão sendo gerados e vão podendo participar das maravilhosas, das excelentes bênçãos providas por Cristo na cruz do Calvário. Amados, é impossível examinar esse capítulo sem perceber o cuidado de Deus com o seu povo em cada detalhe, até a limitação de cada território. Deus toma as precauções para que o seu povo possa viver em paz, em harmonia, coisa muito incrível. Deus quer que a vida entre irmãos seja uma constante celebração. No conceito de Deus, cada cidade deveria ser um verdadeiro conjunto de lar. Os versículos deste capítulo aqui todos mostram isso, descrevendo os limites dos territórios de Judá. Aqui dos versículos 1 até o 12, eles especificam para nós, né, os territórios dados ao povo. Depois, a partir do 13 até o 15, Caleb tem sucesso expulsando os gigantes da terra, né? E a partir do 16 até o 19, Caleb dá a sua filha Atsana por esposa ao primo dela, Otoniel, e ele entrega para ela algumas fontes de água. Os versículos 20 até os 63, o último versículo. Eles vão delimitar cada cidade, né? Conforme prometido, Josué dá a Caleb a parte montanhosa de Hebrom. E Caleb permaneceu mais tempo do que devia no deserto, pela incredulidade dos outros. Mas ele nunca reclamou, ele não criticou ninguém por isso. É claro que se o resto do povo não tivesse sido incrédulo e eles tivessem sido fiéis a Deus como ele foi, eles teriam chegado a cerca de 40 anos antes e todos estariam em suas casas, nas terras que manam leite e mel. Apesar de tudo, Caleb nunca murmurou, não se tornou arrogante, nem orgulhoso, nem vaidoso. Ele é um exemplo, um grande exemplo de fidelidade, de perseverança, de humildade no meio de tanta incredulidade e infidelidade. Caleb é o nosso modelo de sucesso, determinação, ousadia para imitar. E ele também é um exemplo de pai que se importa com o futuro da sua descendência, criando estratégias para beneficiar a sua filha. Caleb é menos mencionado na Bíblia do que Josué, né? Mas o que nós lemos neste capítulo mostra um líder tão corajoso e temente quanto Josué. E nós precisamos perceber que
Nós precisamos perceber que quando Deus nomeou Josué como sucessor de Moisés, Caleb permaneceu firme ao seu lado, fazendo a vontade de Deus, apoiando o líder escolhido. Isso é um exemplo de liderança, de submissão. É preciso aprender com estes grandes homens de Deus que nós não podemos e não devemos questionar as escolhas de Deus. Um verdadeiro líder é exemplo de humildade, de espiritualidade. Um verdadeiro líder confia completamente em Deus e de nenhuma forma, queridos, o trabalho de um verdadeiro líder depende de cargos ou de títulos. Que nós possamos ser parecidos com Caleb. Que nós possamos agir como Caleb. Esse exemplo de humildade, de perseverança, de sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.